Demais, porque já estou chegando aqui nesse cantinho do estúdio que eu amo. Hoje é sexta-feira, você já sabe, segunda, quarta e sexta tem um comentário político de Altair Magaim. Altair, não dá para a gente começar com outro assunto, né? A questão do corte dos recursos federais para as nossas rodovias, a reação do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você avalia tudo isso? Pois é, Márcia, bom dia a você que acorda cedo e nos prestigia com a sua audiência. A semana começou com a informação de que o presidente Jair Bolsonaro sancionou, o orçamento da União. E aí, com alguns cortes, mais ou menos 3 bilhões de reais em cortes. Nós abrimos ali a página do Diário Oficial para ver o impacto disso aqui em Santa Catarina. E a situação foi a seguinte: 43 milhões de reais cortados do orçamento de rodovias. 43 milhões de reais. E aí, Márcia, a gente até, para ilustrar um pouco melhor essa situação hoje, tem um bolinho. Tem um bolinho. Eu adorei essa tua ideia. Vamos lá. Vou tirar minha vela aqui. Eu amo essa vela. Para você entender... Dá espaço aqui, por favor. A questão é a seguinte. O orçamento do Ministério da Infraestrutura, o corte total foi de 177 milhões e 800 mil reais. Então vamos dizer que isso aqui é o corte total do orçamento do Ministério da Infraestrutura, Santa Catarina teve 43,2 milhões de reais de contingenciamento de verba. Então, assim, vamos fazer assim 40% do... Aqui seria metade, né? Seria metade. Então, vamos botar aqui, botar assim, Acho que aqui mais ou menos, Perfeito. Então, esse pedacinho, esse aqui foi o que cortou de Santa Catarina. Esse aqui foi o que ficou para o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Então, vamos explicar de novo. De todo o corte do Ministério de Infraestrutura, nós tivemos 41% afetando Santa Catarina. Ontem o presidente Jair Bolsonaro comentou essa situação. O presidente Bolsonaro, naquela saída do Palácio da Alvorada, no chamado Cercadinho, ele conversa com apoiadores, tira fotos, enfim, às vezes tem alguém da imprensa, conversa com alguém da imprensa, e ele já começou falando sobre esse assunto. Ele usou a palavra assim, estão me esculhambando em Santa Catarina. Estão me esculhambando porque eu cortei 38 milhões de reais do orçamento. Na verdade, nem foram 38 milhões, foram 43 milhões. E aí o presidente Bolsonaro se comprometeu a realocar essas verbas no orçamento ao longo do ano. Mas eu chamo a atenção, Márcia, para o seguinte. Lá no final do ano passado, no dia 7 de dezembro, a gente trouxe esse assunto aqui no programa, já houve um outro corte de recursos para Santa Catarina. Na época, 40 milhões de reais. Então, somando aí em menos de 2 meses, nós temos 83 milhões de reais de contingenciamento de verbas, ou seja, recursos que estavam previstos no orçamento, para os quais havia um planejamento de execução de obras, que foram retirados. Lá na época, a gente mostrou aqui o vídeo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, um dos queridinhos do presidente Bolsonaro, disse que era uma situação normal, estava sobrando orçamento. Quando tivesse o orçamento desse ano, essa verba seria recomposta. O que aconteceu? A verba foi retirada. Então, Santa Catarina perdeu aqueles 40 e agora perdeu mais 43. Aqui em Santa Catarina, nesse corte mais recente, para a BR-101 em Araranguá, 20 milhões. BR-470, que é esse grande caos que, infelizmente, a região aí do Vale do Itajaí vive, de Navegantes a Rio do Sul, 18 milhões de reais. A BR-280, entre Jaraguá do Sul e Porto União, 4,2 milhões de reais. E uma verba de 860 mil reais ali na 163, no oeste de Santa Catarina. O presidente Bolsonaro disse ontem ainda que a culpa foi dos deputados, dos congressistas, dos parlamentares, que colocaram aí emendas para obras
Ele falou, inclusive, usou a expressão, tentam sempre puxar a brasa para a sardinha. Ele disse que já foi deputado, que sabe como é que funciona, só que o orçamento precisa respeitar um limite. Tá certo? Quando a gente vai comprar um bolinho, a gente tem que saber se tem dinheiro para pagar ou não tem. Se não tem, não compra bolinho, compra um pãozinho francês, um pão de trigo, como diz aqui em Florianópolis, ou um pão d'água, como diz lá em Criciúma. Só que o presidente Bolsonaro esqueceu de um detalhe. Nós tivemos o fundão eleitoral de quase 5 milhões, 4,9 milhões. Bilhões, perfeito, bilhões. E dinheiro público, né, para pagar a campanha eleitoral. E nós tivemos mais de 16 bilhões de reais do chamado orçamento secreto. O orçamento secreto são emendas tiradas do orçamento, destinadas por parlamentares, mas que ninguém sabe direito para onde vai, quem pagou, e obviamente são usadas para apoio político. Então essa é a situação. Aliás, o presidente Bolsonaro ontem, inclusive, citou o Grupo ND na live que faz todas as quintas-feiras. Ele não gostou do editorial quando o Grupo ND cobrou e criticou o descaso com Santa Catarina. Nessa live ele disse também que tirou assim, algumas migalhas de Santa Catarina. Na verdade, a gente não vê aqui, ou a gente vê aqui, que não são migalhas. A gente vê aqui que é meio bolo. Eu vou contingenciar o lanche e tu quer ficar com a parte... Eu não sei nem se eu quero, porque cá entre nós olhando para esse bolo, é tão indigesto que ele representa, que eu estava pensando, será que eu vou querer esse bolo no meu café? Acho que não é capaz de fazer mal. Agora, falando ainda sobre o fundão, o presidente da Fiesc, mais uma vez, muito atuante, muito presente, Mário César de Aguiar, já disse que a Fiesc vai entrar no STF contra o fundo eleitoral. Fiesc, que é a nossa parceira no movimento Santa Catarina Não Pode Parar, que chama a atenção para o descaso do governo federal com as verbas e com a atenção para as nossas rodovias federais aqui em Santa Catarina. Então, tem muita coisa pela frente ainda e, claro, a gente vai acompanhando tudo isso e dividindo com o nosso telespectador, que hoje já estou sabendo, eu vou sair daqui, você e eu, vai ter um monte de gente criticando. Antes de criticar, anda nas nossas rodovias. Tenha certeza que você aprova aquela rodovia antes de criticar. Ninguém aqui está falando mal do presidente Jair Bolsonaro. A gente só quer respeito com Santa Catarina. Ó, lembra do bolo? Adorei isso aqui, ó. Tá? Ó, isso aqui, ó. Bolinho indigesto esse. Obrigada, Mário. Indigesto, ó. Metade do bolo era para ser nosso. Dinheiro para nossas rodovias. Rodovias que, do jeito que estão, matam. Todo dia a gente traz notícia aqui de morte e de prejuízos econômicos, que é o de menos nessa história toda, mas muitos prejuízos econômicos, inclusive indústrias já avisando que vão deixar Santa Catarina em função da falta de infraestrutura. É só isso que a gente está falando aqui. A gente só está pedindo respeito pelo Estado que colabora e colabora muito. Sexto na lista de recursos que manda para o governo federal. Eu até me enrolo aqui, porque esse é um assunto que me incomoda muito. Migalha, não cortou a migalha, cortou as nossas melhorias das nossas rodovias, né? Sim. Lamentável essa história. É isso? Terminamos assim a nossa semana. Segunda você está de volta? Segunda eu estou de volta para falar sobre as eleições na FECAM, um clima muito quente. Muito polemiquíssimo. Previsão de eleições aí para segunda-feira, se não tivermos nenhuma mudança por conta de ações que estão sendo colocadas, questionamentos, enfim. Vamos acompanhando tudo ao longo do fim de semana. Primeira grande movimentação da Leste, né? Porque vai ser lá, segunda-feira, às 2h30 da tarde. Se não Exatamente. Valeu, Alta. Obrigada pela participação. Não estou pensando aí se eu vou comer esse bolinho. Vou deixar ali na redação para a turma. Obrigada, querido. Ótimo final de semana.